Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje a gente vai mergulhar numa palavra que, assim, usamos muito, né? Graça. Sim, graça está no nosso vocabulário diário, religioso ou não. Exato. Mas será que a gente realmente para pensar na profundidade dela? Especialmente olhando lá para trás, para a origem hebraica na Bíblia. É uma ótima pergunta, porque a gente tende a simplificar, né? Achar que é só gentileza ou talvez perdão. Isso. E a ideia hoje é justamente ir um pouco além. Sair do, sei lá, do muito obrigado, ou de ser gracioso no sentido de educado, e tentar entender a riqueza que a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, coloca nessa palavra. Com certeza. E a palavra-chave no hebraico, como você talvez já saiba, é ken. E olha, ela tem umas camadas bem interessantes para a gente desvendar hoje, não é uma coisa só. Certo. Então, hoje em dia, a gente fala pessoa graciosa, pensa em alguém, sei lá, elegante talvez, ou gentil, cortês. Isso, tem esse lado. Mas na Bíblia, parece que o negócio é mais denso. Você falou rem, e eu lembro logo de Êxodos 34, versículo 6, quando Deus passa diante de Moisés e se descreve, né? E uma das palavras é canum, que vem de ren. Ele se diz gracioso. Exatamente. Kanum é o adjetivo, né? Cheio de ren. Então, como é que a gente conecta essa ideia de gentileza, talvez, com essa autodescrição tão fundamental de Deus? Vamos desempacotar isso aí. Vamos lá. Para começar a entender Ren, uma das primeiras camadas de significado e talvez a mais assim visual é ligada à beleza, encanto, sabe? Algo que agrada aos olhos, que atrai. A beleza no sentido estético mesmo, tipo algo bonito. Pode ser estético, mas não só físico. Entende? É mais uma qualidade que dá prazer de se ver, de se experimentar, algo que tem um valor intrínseco que chama a atenção positivamente. Me dá um exemplo disso na Bíblia. Onde aparece Ken com essa ideia? Olha, tem vários lugares. Em Provérbios, por exemplo, capítulo 3, versículo 22, a sabedoria e o bom siso são descritos como vida para a alma e um adorno de Ken para o pescoço. Como um colar de graça, algo que embeleza, que confere valor. Exato. Outro exemplo legal está no Salmo 45, versículo 2. É um salmo sobre o rei e o poeta diz: És o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se derramou a ren. A graça, né? Lábios de ren. O que isso quer dizer? Que ele falava bonito. Isso, que as palavras dele eram belas, bem colocadas, encantadoras, persuasivas talvez. Tinham essa qualidade de ren. E tem até exemplos com animais. Provérbios 5,19 fala da esposa da juventude como uma corça amada, gazela de ren. Uma gazela graciosa, elegante. Exatamente! Essa elegância, esse encanto natural. Então, nesse sentido, encontrar ren é como encontrar algo precioso, agradável, que tem um valor visível ou perceptível. Um tesouro, de certa forma. Ok, essa parte da beleza, do encanto, do valor, acho que peguei a ideia. Mas eu sempre ouvi falar que graça, na Bíblia, tem muito a ver com um favor. Favor imerecido, né? Sim, essa é a outra grande faceta de Ken. Como é que essas duas coisas se juntam? Beleza e favor. Parecem um pouco distintas à primeira vista. É uma ótima pergunta, porque a conexão não é óbvia de cara. Mas pensa assim, a segunda faceta de Ken é de fato favor, mas não qualquer favor. É especificamente um favor ou uma benevolência que alguém em posição superior concede a alguém em posição inferior. Ah, tem essa dinâmica de status envolvida? Tem, e a expressão hebraica muito comum é achar Ken aos olhos de alguém. Literalmente, encontrar graça diante de alguém. Já ouvi essa expressão muitas vezes. Pois é, e a conexão com a beleza ou valor é que, de alguma forma, a pessoa superior vê ou atribui algum valor, alguma beleza ou potencial naquela pessoa inferior. E por isso decide estender esse favor, não uma obrigação, entende? Ah, então o favor não vem do nada. Ele é uma resposta a algo que a pessoa superior percebe ou decide valorizar na outra. Mesmo que esse valor seja, tipo, concedido pela própria pessoa que dá o favor. Exatamente. Pensa no caso de José, lá no Egito.
Ele era o escravo hebreu, a posição mais baixa possível. Mas Gênesis 39,4 diz que ele achou Ken aos olhos de Potifar, seu senhor egípcio. E Potifar o promoveu, né? Colocou ele como administrador da casa. Isso! Por quê? Potifar deve ter visto algo em José, talvez a competência dele, a integridade, talvez até como o texto sugere que Deus estava com José. Potifar percebeu um valor ali e respondeu com favor, com quem? Ele não precisava fazer aquilo, foi um ato de graça, nesse sentido de favor concedido. Nossa, faz muito mais sentido agora. Essa conexão entre o valor percebido e o favor concedido. E Ruth, a história dela também não é um exemplo clássico disso? Perfeito. Ruth é um exemplo fortíssimo. Pensa na situação dela. Estrangeira, moabita, um povo com histórico complicado com Israel. Viúva, pobre, sem status nenhum. Ela estava no fundo do poço socialmente. Verdade. Aí ela vai colher espigas no campo de Boaz, um parente rico. E Boaz não só permite, mas ele dá ordens para que deixem cair mais espigas de propósito para ela, para que a tratem bem. Ele a protege. Um favor enorme. Muito além do que a lei exigia para estrangeiros ou pobres. Muito além. E a própria Ruth reconhece isso. Em Ruth 2,10, ela se prostra e pergunta: por que achei quem aos teus olhos, para que faças caso de mim sendo eu estrangeira? Ela mesma se surpreende com o favor. E por que Boaz fez isso? Porque ele viu o valor dela. Ele tinha ouvido falar da lealdade dela para com Noemi e sua sogra. Ele diz isso no versículo 11. Ele viu essa beleza no caráter dela, essa quem, e respondeu com um favor extraordinário. É quem em ação pura, um superior vendo valor e estendendo favor ao inferior. Incrível. E tem Esther também, né? Arriscando a própria vida. Sim, Esther, como rainha, ainda estava numa posição vulnerável como judia. Ela precisava da benevolência do rei Assuero. Ela pede aos judeus que jejuem por ela antes de ir falar com o rei sem ser chamada, o que era crime capital. E ela instrui Mardoqueu a pedir que ela vá ao rei, suplicar-lhe e interceder perante ele pelo seu povo. Depois, ela mesma chora aos pés do rei, pedindo o favor, dele, para salvar os judeus. É sempre essa dinâmica. Alguém em necessidade buscando o de alguém em posição de poder. Ok, então Ken carrega essa dupla ideia. Uma beleza, um encanto, um valor que atrai e também, ou por causa disso, um favor generoso, especialmente de cima para baixo, que não é obrigatório, não é merecido. Exatamente essa combinação. Tá. Agora vamos voltar para Deus. Como isso tudo se aplica a Ele? Ele é o Canun, o gracioso. Como essa dinâmica de Ken funciona na relação dele conosco? Então, se Ken é essa beleza e esse favor vindo de um superior, e Canun significa cheio de Ken, a Bíblia está dizendo que Deus é a fonte suprema dessa qualidade. Ele é inerentemente gracioso. Cheio de Ken. Isso. E sendo Ele o Criador, o Ser Supremo, infinitamente superior a nós, Ele consistentemente olha para a humanidade que está, numa posição totalmente inferior e, vamos ser sinceros, frequentemente em rebelião ou indiferença, ele olha para nós com Ken. Ele nos vê com valor, mesmo quando a gente erra tanto. Aí é que está o ponto central e talvez o mais difícil para a gente absorver. Sim, ele nos vê com valor. Por quê? Fundamentalmente porque somos criação dele, feitos à sua imagem. Há uma beleza, um valor intrínseco nisso, aos olhos dele. E baseado nesse valor que ele mesmo nos atribui, ele estende quem? Favor. Mas a história bíblica inteira é cheia de falhas humanas, de quebra de aliança, de pecado. Como a graça de Deus, esse Kenum, esse Hanum, lida com isso? Não deveria anular esse favor? E é aqui que a coisa fica realmente uau! Lembra de Êxodo 34, onde Deus se descreve como Hanum? Sim, logo depois do bezerro de ouro, né? Exatamente. Que timing. Israel tinha acabado de cometer o maior ato de traição possível, quebrando a aliança recém-firmada ao adorar um ídolo. Era o momento perfeito para Deus dizer, chega. Para exercer justiça pura, talvez ira, Moisés até intercede com medo disso.
Verdade. Mas aí Deus passa, e qual é a primeira coisa que ele diz sobre si mesmo, depois de afirmar sua soberania? Senhor, Senhor Deus, compassivo e canum, gracioso. O longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Nossa, Ele lidera com compaixão e graça mesmo na pior hora. percebe? A graça canum de Deus não parece ser só uma reação à nossa bondade, ou algo que ele concede quando a gente merece um pouquinho. Parece ser a própria natureza dele. É quem ele é mesmo e talvez, especialmente, diante da nossa maior falha. Não é algo que a gente consegue ativar nele com bom comportamento. Isso muda tudo. Quer dizer que a graça não é algo que a gente conquista com esforço, com mérito? De forma alguma. É um presente, totalmente merecido. O Salmo 103, versículos 8 a 10, diz isso de uma forma linda, né? O Senhor é misericordioso e canum, gracioso, tardio em irar-se e grande em amor leal. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Puxa vida. Não nos trata segundo os nossos pecados. Isso é rem puro. É a definição. A graça, ren e canum, é esse presente que nasce do amor de Deus, que nos vê com valor, com beleza aos olhos dele, uma beleza que ele mesmo nos confere, e nos estende um favor constante, uma benevolência que permite cura, restauração, liberdade da corrupção do pecado, mesmo quando a gente não tem absolutamente nada para oferecer em troca. Falando nesse presente imerecido, nessa forma de Deus nos ver, fico pensando em quem está acompanhando a gente. O que essa conversa sobre a profundidade da graça despertou aí? Se algum ponto específico, alguma ideia que trouxe uma clareza nova, um pensamento diferente, compartilha com a gente nos comentários. Adoraríamos saber o que marcou para você. Sim, seria ótimo ver as reflexões. E claro, se você está curtindo essa exploração mais a fundo das palavras bíblicas, se está sendo útil para sua caminhada, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e de se inscrever no canal. Assim você não perde as próximas conversas e ajuda a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Isso aí. Então, para a gente amarrar as ideias, graça, pensando em rem e canum, é muito mais do que ser educado ou gentil. Muito mais. É essa combinação de beleza e valor, um valor que Deus nos atribui. Nos vê como preciosos. Sim, um valor inerente por sermos criação dele, mas também um valor que ele decide nos dar por amor. E, principalmente, é o favor imerecido, a benevolência que ele, o superior, estende a nós, inferiores e falhos, constantemente, não porque merecemos, mas porque a natureza dele é ser canum, gracioso. Tudo baseado no amor dele. Exato. E entender isso, sabe, conectar esses pontos, tem um impacto enorme na forma como a gente percebe Deus e o nosso relacionamento com ele. Como assim? Bem, isso aprofunda a nossa apreciação, né? Mostra que o relacionamento que Deus busca conosco não é baseado em performance, em olha como eu sou bonzinho. Mostra a disposição incrível dele em perdoar, em restaurar, em continuar nos vendo com valor mesmo quando a gente pisa na bola feio. Faz a gente se sentir mais seguro no amor dele, talvez. Menos medo de falhar. Pode ser. E também mais grato, né? Entender que tudo vem dele, dessa natureza canum. Quando Davi ora no Salmo 51, depois do pecado terrível com Batseba, ele começa dizendo, Canani Elohim, ser gracioso para comigo, ó Deus, segundo a tua benignidade. Ele não apela para a justiça, ele apela direto para essa natureza graciosa de Deus, que a gente está falando. Ele apela ao cran de Deus. Exatamente. É um apelo desesperado, mas confiante de que Deus é assim, que ele pode estender favor mesmo na pior situação. Conectar isso ao quadro geral da história bíblica até Jesus, que é a expressão máxima dessa graça, é poderoso. Com certeza. E isso nos deixa, talvez, com uma pergunta para levar daqui, para continuar pensando. Se a graça divina é realmente isso, esse favor que não depende do nosso desempenho, que vê beleza e valor mesmo na nossa imperfeição, que é dado livremente por causa do amor de Deus, como é que essa compreensão pode, sei lá, transformar o jeito como a gente lida com as nossas próprias falhas no dia a dia? Boa pergunta. E talvez mais desafiador ainda, como isso pode mudar a forma como a gente olha para as falhas das outras pessoas ao nosso redor? Como a gente estende graça uns aos outros, sabendo que recebemos tanta graça de Deus? Nossa, aí você tocou num ponto crucial para a vida prática, né? Pois é, fica aí a reflexão para a gente continuar mastigando essa ideia tão rica de graça.